Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso Ferramentas de Bioinformática aplicadas ao estudo de biomacromoléculas. Nessa aula de hoje a gente vai abordar modelos tridimensionais. Na última aula a gente viu os níveis de informação de biomoléculas, né? Onde a gente passou, então, a gente viu que as moléculas elas têm 4 níveis de informações, que no caso de proteínas, que são a estrutura primária, o nível de informação primário, que corresponde a uma sequência de monômeros representado por letras em que constitui a proteína. E esse modelo ele é visualizável apenas de forma unidimensional, porque é uma simples sequência de letras, que traz bastante informação. Depois a gente viu que essa sequência de letras pode ser convertida em uma série de resíduos de aminoácidos que possuem cadeia lateral e interagem entre si, e aí para formar estruturas como alfa-hélice, beta-folha e alças de proteína, corresponde então à estrutura secundária, e dessa estrutura secundária, a partir do momento em que a proteína passa a tomar forma pelo processo de novelamento, ela assume uma estrutura terciária, que é o nosso terceiro nível de informação biológica. E dessa estrutura terciária a gente tem então a estrutura quaternária, que é quando mais de uma estrutura terciária se junta para formar essa estrutura quaternária, né? E hoje a gente vai falar sobre então os modelos tridimensionais, dando especificamente sobre o modelo tridimensional da estrutura terciária de proteínas. Então, a predição de estruturas tridimensionais de proteínas, ela se caracteriza por possuir aplicações práticas de grande impacto terapêutico e também de impacto biotecnológico. Ela está diretamente relacionada a múltiplas áreas da bioinformática, como é o caso do docking molecular, aplicado ao desenho racional de fármacos baseado em estrutura, onde eu estudo a estrutura dessa proteína e tento desenhar um fármaco, uma biomolécula pequena que possa interagir de forma fácil e efetiva para ser poderosa o suficiente para mudar a conformação desta estrutura e impedir que a informação biológica seja repassada adiante, o sinal biológico, né? Ela também pode ser aplicada, então, esse modelo tridimensional para o desenho de novas proteínas com funções específicas. Isso é uma metodologia muito aplicada à nanotecnologia e engenharia de proteínas, e a própria elucidação também da estrutura a partir de dados experimentais, como, por exemplo, dados experimentais de origem da ressonância magnética nuclear. Então, os avanços teóricos e metodológicos implicaram impactos diretos na saúde e no bem-estar da sociedade, porque elucidar essa estrutura 3D da proteína em um modelo em sílico e permitir que eu faça diversos tipos de estudo com isso, acarretou num grande avanço para diversas áreas, né? Então, porém, apesar do avanço realizado nos últimos anos, o desenvolvimento de metodologias capazes de alcançar um elevado grau de previsibilidade e acurácia dessa estrutura proteica continua sendo um importante desafio. Isso, como eu falei para vocês, esse conhecimento da bioinformática ele surge de teorias que são aplicadas aqui a modelos em sílico, porém ele não é tão preciso assim porque ninguém nunca viu uma proteína exatamente a estrutura dela toda novelada de perto. Mas a gente consegue prever esse tipo de mecanismo que acaba casando com os dados da nossa teoria, e quando a gente vai para a bancada, para a parte experimental, isso acaba funcionando, né? Mas ainda assim há muito caminho para se percorrer para que a gente tenha uma coisa 100% precisa da estrutura de proteínas. Então, como a gente sabe, a função de uma proteína ela está intimamente associada à sua estrutura tridimensional. Porque, por exemplo, uma proteína globulosa vai apresentar um tipo de função diferente de uma proteína mais fibrosa, né? Então, essa afirmativa ela é fundamental. Essa é a afirmativa fundamental que inspira todas as buscas por um método que seja capaz de prever a estrutura nativa de uma proteína a partir de uma sequência de aminoácidos. Esse método ele pode ajudar na compreensão e no melhor aproveitamento do potencial contido na grande quantidade de informações biológicas que a gente tem, seja ele na forma de sequências que vêm sendo geradas graças ao sucesso do projeto Genoma, né? Então, as informações sobre a estrutura de proteína ela está armazenada em uma sequência codificada de genes de um organismo, e a sequência ela é traduzida através de um complexo aparato celular que a gente já viu na aula anterior. Entender todos os mecanismos e forças por trás desse processo seria um enorme avanço científico que influenciaria praticamente todas as áreas das ciências da vida. E esse produto funcional da tradução, que é a estrutura nativa de uma proteína, ela é uma macromolécula estável em condições fisiológicas,
e ela é formada por ligações peptídicas entre os resíduos de aminoácido. E apesar de ser estável, a estrutura nativa está longe de ser uma molécula estática. Como a gente viu lá quando a gente falou na primeira aula, os átomos que compõem uma molécula sempre estão influenciando a conformação espacial dessa molécula. E não só os átomos que compõem a molécula, como o meio em que essa molécula também está inserida. Então, as proteínas, elas tratam-se de uma estrutura flexível, que tem movimentos específicos, e muitos dos quais são responsáveis pela função dessa proteína. Por esse motivo, a gente considera o estado nativo de uma proteína não como uma estrutura estática, mas como um conjunto de conformações, que também chamadas configurações, dependendo da literatura que você está lendo, que possuem uma baixa energia livre e ela é biologicamente relevante, com a cadeia que assume no meio em que ela exerce sua função. Então, por exemplo, uma proteína, ela, como a gente estuda, né, ela varia sua conformação, podem alterar no estado protonal, ou podem alterar no estado naturado e desnaturado, por exemplo. E ela pode perder completamente sua função dependendo do meio que ela se encontra. Porque isso, a proteína ela não é estática, ela está sujeita a essas forças intermoleculares e intramoleculares. Então, de forma breve, a gente tem metodologias como o estudo para estudo tridimensional de proteínas, em que ele não vem do nada, né? A gente precisa partir de tentar pegar a estrutura da proteína da forma mais nativa possível, né? Então, existem estudos onde as proteínas elas são produzidas e purificadas, e aí a gente pode tentar obter uma ideia de como se dá a sua estrutura por meio da técnica de cristalografia por difração de raio-x, ou então a técnica de ressonância magnética nuclear, que ela vai dar uma ideia de como é a estrutura tridimensional dessa proteína no mundo real e transpor esses dados para o método para a bioinformática, né? Em todo caso, como a gente já sabe da teoria, a sequência primária de uma proteína ela é um importante fator determinante da conformação proteica em que ela vai assumir. Porque os resíduos de aminoácidos eles assumem diversas, diferentes conformações, como a gente viu, alfa-S, beta-fora e alças, e posteriormente a junção desse tipo de estrutura vai formar a estrutura terciária. E está diretamente ligada a resíduos de aminoácidos que compõem essas proteínas, né? Então, muitos dos estudos eles nascem da teoria do postulado de Afsen, que também é conhecido como a hipótese termodinâmica, e essa hipótese ela afirma que, pelo menos para pequenas proteínas globulares, né, a estrutura nativa é determinada unicamente pela sequência de aminoácidos. Isso equivale a dizer que nas condições do ambiente, como no caso de temperatura, pressão, constituição do solvente, em que o enovelamento ocorre, a estrutura nativa ela possui propriedades como a estrutura ela deve ser única, ou isso é, dada uma sequência, ela não possui outras conformações com energia livre comparado com a do estado nativo. Ou seja, se uma proteína com 100 resíduos de aminoácido, não botar mais, 500 resíduos de aminoácido, é, vai ter uma conformação X e uma energia livre X no estado nativo. Então, sempre que eu tiver essa proteína nas mesmas condições e com a mesma sequência, ela sempre tem que ter a mesma estruturação, ou seja, a estrutura dela deve ser única, né? Nas mesmas condições deve ser única se a sequência for a mesma. Uma das segundas propriedades da hipótese termodinâmica diz que a estrutura ela deve ser estável, isto é, pequenas mudanças no ambiente ao seu redor não devem causar mudanças no enovelamento, mudanças mais discretas, por assim dizer. Isso nos remete à imagem de que, pelo menos perto do mínimo global de energia, o enovelamento da proteína ela segue um formato de funil que implicaria na estabilidade do estado nativo. Ou seja, quando essa proteína, ela, como a gente sabe, como eu falei ali na primeira aula, as proteínas, as moléculas, elas possuem um valor de energia agregado a ela, e essa energia ela deve sempre, por mais que vá contra as leis da termodinâmica, ela sempre tem que ser favorável, ela possui uma energia livre. Vocês devem estar lembrados das aulas de bioquímica e biofísica de energia livre de Gibbs, né? Então, esse nivelamento de proteína, ele deve
a estrutura ela deve ter a estabilidade de não sofrer mudanças drásticas na conformação e na alteração da energética dessa proteína em mudanças mais discretas. E por último, a estrutura deve ser cineticamente acessível. Isto é, o processo pela qual a forma nativa de uma dada proteína seja atingida deve ocorrer com um tempo compatível com os fenômenos biológicos. No caso, proteínas de um único domínio que se novelam em escala de tempo de ordem de microsegundo até segundos. Né? Então ela deve se novelar de forma rápida. Não faz sentido eu ter uma proteína que demore anos para se novelar ou até horas para se novelar dada a sua sequência, porque isso seria prejudicial provavelmente para o organismo. Né? Então, para satisfazer esse critério, durante o processo de novelamento, a estrutura não deve sofrer mudanças muito bruscas na sua conformação. Isso é, por exemplo, movimentos que implicam em barreira energética muito grande. Por exemplo, durante o processo de novelamento, ela já deve ter uma cinética acessível e deve ser feita de forma rápida. E não deve fazer, durante o processo de novelamento, não é como se uma proteína fosse fazer isso. Torcer totalmente é, sua conformação. Porque, por exemplo, já existe uma harmonia entre as interações intermoleculares dessa porção aqui. Então, para fazer isso é uma barreira energética muito grande, porque vai ter que ter uma energia superior que possa romper essas interações para poder a molécula fazer isso. Né? Então, esses são os postulados da hipótese de Aphisen, né? E a gente pode dizer então que as proteínas são estabilizadas pela combinação de interações não covalentes oriundas da interação entre diferentes regiões da cadeia, e nesse contexto a estabilidade da proteína ela se refere à tendência em manter uma conformação nativa. Uma cadeia peptídica, polipeptídica, ela pode assumir um número muito grande de configurações na teoria. E por isso, o estado desnovelado, que é também chamado de estado desnaturado, uma proteína desnaturada, é caracterizado por uma alta entropia conformacional. Essa entropia, juntamente com as interações por ligações de hidrogênio como solvente, leva à estabilização do estado desnovelado. Né? Então, uma molécula tende a ser estável e possuir um certo valor de energia, e uma vez que ela é desnaturada, ela vai tender à entropia. Então, a gente pode dizer então que as proteínas elas são estabilizadas pela combinação de interações não covalentes oriundas da interação entre diferentes regiões da cadeia. Né? Então, à medida que a proteína vai sendo sintetizada e ela vai se novelando, ela vai interagindo com o meio que ela está inserido, por meio de interações não covalentes. Então, nesse contexto, a estabilidade da proteína ela se refere à tendência em manter uma conformação nativa. Então, uma cadeia polipeptídica, na teoria, ela pode assumir um número muito grande de conformações. E por isso que também é possível ter um estado desnaturado dessa proteína, porque à medida que você mexe nessas interações que ela tem com o meio, se for um nível de interação muito grande, tiver muita energia associada a esse processo, ela vai até chegar num estado desnaturado, desnovelado. Né? Então é por isso que esse estado de desnaturação da proteína é caracterizado por uma alta entropia conformacional. Né? Então essa entropia junto às interações, por meio, por exemplo, ligações de hidrogênio com o solvente, leva à estabilização também do estado desnaturado. Então as proteínas elas possuem essas características de assumir diversas conformações, onde esse estado desnaturado ele é possível devido à ação dessa entropia, que é estabilizada junto às interações de hidrogênios com o meio que ela está inserido. Então, por exemplo, uma vez que a gente tem uma desnaturação de proteína, que ela, por exemplo, ela está globulada, mas ela se abre um pouco, essa estrutura dela, essa configuração dela fica estável. Isso se dá devido a essa capacidade das proteínas assumir diversas conformações à medida que ela interage com o meio, né, por meio de interações intermoleculares. Então, as interações que contribuem para neutralizar esse efeito e estabilizar o estado nativo são: a gente tem as pontes de sulfeto, mas interações como ligações de hidrogênio intermoleculares, interações de Van der Waals. Então, veja que são interações mais fracas, mas que ajudam na estruturação desse modelo tridimensional das proteínas. Né? E
Para se quebrar uma ligação covalente, é necessário muito mais energia do que para se romper uma interação não covalente. Né? Aproximadamente 100 vezes mais energia se adicionará ao sistema para que a gente consiga romper uma ligação covalente, enquanto as ligações não covalentes elas são mais frágeis, são mais fáceis de ser quebradas. E embora elas sejam mais fracas, essas interações são muito mais numerosas do que o principal tipo de ligação covalente que ocorre nas próprias proteínas. E no caso, é isso que dá essa estabilidade à estrutura terciária da proteína. A estrutura terciária, que são o que a gente vê são as conformações, ela é tanto estabilizada pelas, pelas ligações covalentes e não covalentes, como a gente discutiu. E esse estado de ligação covalente ele pode ser facilmente alterado devido à adição de energia no sistema e essa capacidade de flexibilidade que a proteína de assumir diversas conformações. Assim, a conformação com o maior número dessas interações fracas é a configuração de menor energia livre, porque manter, por exemplo, uma proteína apenas com ligação covalente, como a gente discutiu ali em cima, demanda muito mais energia do que uma proteína ela se estabilizar no meio devido a apenas a presença de em majoritariedade por meio de ligações não covalentes. Então a gente precisa de menos energia para isso, portanto a molécula tem mais energia livre. Então isso faz também com que a proteína também tenha essa capacidade de ter diversas conformações. Então a forma mais estável da proteína ela tende a ter um bom número de interações não covalentes, mas também não tanto um número muito alto, porque isso pode também levar à sua desnaturação, como a gente viu ali. Essa desnaturação de proteína ela pode ser estabilizada por essas ligações não covalentes, né? Bom, então, assumindo aqui que em uma solução, onde tem uma proteína está inserida em uma solução antes do processo de novelamento, ela está interagindo ali com o solvente, né, e formando diversas ligações de hidrogênios nessa cadeia peptídica da proteína. Então, para cada nova ligação de hidrogênio que é feita entre a própria molécula, né, por exemplo, a aproximação de resíduos de aminoácido, cadeia lateral de resíduos de aminoácido, que vão formar uma cadeia de uma ligação, interação de hidrogênio entre si, uma ligação equivalente com o solvente é desfeita. Então, é por isso também que essa molécula consegue se estabilizar numa estrutura, nessa estrutura que ela tem novelada, nessa estrutura estável, porque ela ainda assim mantém essas estruturas de ligações não covalentes, né? Ela mantém um certo número de interações não covalentes. Então, na prática, um dos principais fatores que impulsiona esse novelamento de uma proteína é chamado do efeito hidrofóbico. O efeito hidrofóbico ele pode ser entendido como a tendência do resíduo de aminoácido, desses aminoácidos hidrofóbicos se agruparem no interior da proteína, que, portanto, se torna o interior dela mais apolar, e os resíduos hidrofílicos se exporem na superfície da mesma, o que torna o resíduo polar, né? Essa região do resíduo polar. Então, a maior parte da variação da energia livre que tem na proteína ela ocorre quando as interações intramoleculares são formadas e é devido ao aumento da entropia na solução, a causa, né, resultante, e também a formação desse núcleo hidrofóbico. Isso supera a grande quantidade e perda de entropia conformacional decorrente desse processo de novelamento da proteína e sua estrutura nativa. Então, a energia livre de novelamento ela é resultado de um balanço delicado de forças, que são as interações intramoleculares, a entropia do solvente, que é o efeito hidrofóbico, e esses são favoráveis ao novelamento, enquanto a entropia conformacional é desfavorável. E essa entropia conformacional é justamente aquele efeito que a gente falou, em que a proteína ela vai assumir uma desnaturação e vai se tornar estável devido a interações não covalentes que ela tem a capacidade de fazer com o solvente, né, de estabelecer com o solvente.